Audível.com apresenta John Piper em Amando a Deus por Amar a Verdade. Texto narrado pelo pastor Josimar Bessa. Nosso interesse pela verdade é uma expressão inevitável de nosso interesse por Deus. Se Deus existe, Ele é a medida de todas as coisas, e o que Deus pensa é a medida de tudo o que devemos pensar. Não se interessar pela verdade é o mesmo que não se interessar por Deus. Amar a Deus intensamente implica amar a verdade na mesma proporção. Ter a vida centralizada em Deus significa ser direcionado pela verdade no ministério. Aquilo que não é verdadeiro não procede de Deus. O que é falso é contrário a Deus. Indiferença para com a verdade equivale a indiferença para com a mente de Deus. A pretensão é rebeldia contra a realidade, e quem faz a realidade é Deus. Nosso interesse pela verdade é apenas um eco do nosso interesse por Deus. Biblicamente, a urgência de sermos direcionados pela verdade é vista pelo menos de 3 maneiras. Primeiramente, Deus é verdade. Toda a Trindade é a verdade. Deus Pai é verdadeiro e nada pode anular a completa fidelidade e confiabilidade em todas as suas promessas e afirmações. Paulo diz: e daí, se alguns não creram? A incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Romanos 3, 3 e 4. Deus Filho, que é a própria imagem do Pai, é verdadeiro. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Em João 14, 6. Em Apocalipse 19, 11, João viu a Jesus glorificado como fiel e verdadeiro. Ele diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Deus Espírito, que pessoalmente no seu ministério em nós vive a vida do Pai e do Filho, é o Espírito da verdade. Jesus disse: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João 15, 26 e João 16, 13. Amar a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, significa amar a verdade. Buscá-los é buscar a verdade. Paixão pelas vindicações dele no mundo envolve uma paixão pela verdade. Não há qualquer separação entre Deus e a verdade. A expressão Deus é precede Deus é amor, e Deus é tem um conteúdo e significado. Deus é uma coisa e não outra coisa. Ele tem caráter. Sua natureza possui características que o definem. O interesse pelo verdadeiro Deus, que não é criado à nossa imagem, é o fundamento de uma vida direcionada pela verdade. A segunda maneira em que podemos perceber a urgência bíblica de sermos direcionados pela verdade é a terrível advertência de que não amar a verdade equivale ao suicídio eterno. Paulo falou sobre um iníquo que no final dos tempos virá com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Amar a verdade é uma questão de perecer ou ser salvo. Indiferença para com a verdade é a característica peculiar da morte espiritual. Paulo foi mais além, contrastando crer na verdade com o ter prazer na impiedade, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 12. Isto mostra que crer na verdade envolve as afeições, visto que a sua alternativa é deleitar-se em outra coisa. Isso também mostra que a verdade é moral e não apenas cognitiva, pois a sua alternativa é a impiedade e não apenas a falsidade. O convincente impacto desta passagem bíblica é que amar a verdade
Crer na verdade com todo o coração é uma questão de vida ou morte eterna. A terceira razão por que digo que ser dirigido pela verdade é tão urgente se encontra no fato de que o Novo Testamento retrata o viver cristão como fruto de conhecer a verdade. Por exemplo, quando Paulo disse: "Não sabeis", como uma repreensão ou um incentivo em relação a algum comportamento, estava mostrando que o verdadeiro conhecimento mudaria o comportamento. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. 1 Coríntios 6,15. Isto significa que conhecer a verdade a respeito do corpo redimido de um crente é uma poderosa fonte de castidade. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 16 e 19. Não conhecer a verdade é uma grande causa de irreverência e imoralidade. A verdade é uma fonte de viver cristão santo. Você conhece a verdade e a verdade o torna livre do pecado para Deus. Amar a verdade é uma marca de uma visão de mundo centralizada em Deus. É obediência ao primeiro e grande mandamento. Amém. Você ouviu de John Piper, Amando a Deus por Amar a Verdade. Texto narrado pelo pastor Josimar Bessa, extraído de seu website josimarbessa.com. Você está autorizado a baixar, fazer cópias e distribuir este material, desde que não o altere de nenhuma maneira e não use para fins comerciais. Para postagens na web, indique o nosso website com um link: audível.com, o audioblog do cristão reformado.